Nós vamos começar com a terceira fase modernista, para ver se a gente acaba para a semana que vem, para quinta-feira, a gente começar com a poesia contemporânea, e moderna e pós-moderna, né? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Só para a gente ver a contextualização histórica rapidinho. Isto. Daqui a pouquinho eu faço chamada. Eu vou compartilhar só para nós falarmos um pouquinho da contextualização histórica, para a gente entender o que é a literatura da terceira fase modernista, tá? Olha só, o que nós vamos ter? A terceira fase modernista, também chamada geração de 45. Então, nós vamos ter o início, né, da construção de Brasília, né, o lema do JK, 50 anos em 5. Brasília não foi só a mudança do foco, né, sair um pouquinho do Sudeste, chegar no Centro-Oeste do país, mas a construção de Brasília foi um símbolo extremamente de modernidade. Então, esse foco central, essa modernidade, essa tecnologia, aqui é que vai servir para nós de referência na literatura. A construção de Brasília foi um marco, né, proposto por Juscelino Kubitschek, o qual ele vai trazer a mudança total do foco central do Brasil. Quando nós estávamos vendo pré-modernismo, lá em 1918, né, que foi o período do pré-modernismo, comecinho do século XX, nós vimos, por exemplo, a Guerra de Canudos, retratado na obra Os Sertões. O que foi a Guerra de Canudos? Para mostrar a indignação daquele povo do Nordeste com o descaso do governo. Então, porque o governo só centrava na República Café com Leite aqui no Sudeste. Então, a construção de Brasília foi essa mudança de foco. O foco central do Brasil agora não está na maior metrópole do país, que é São Paulo, e não está no Rio de Janeiro, não está na região Sudeste. Com essa mudança, o foco central agora também foi modificado, e é isso que nós vamos tratar, tá? A contextualização histórica aqui teve bastante influência dentro da literatura, influenciou, né? Então, nós tivemos a construção de Brasília, o fim da ditadura do Estado Novo, nós tivemos a primeira ditadura militar e depois nós vamos ter o grande golpe de 64. Nós vamos falar dele e da literatura proposta por ele quinta-feira. Então, foi esse período, né, sem a ditadura militar, que nós tivemos o período de ditadura de Getúlio Vargas, o início do regime democrático e o projeto desenvolvimentista do Brasil, que engloba a construção de Brasília. Tá? Então, nesse período dessa terceira fase modernista, nós vamos ter algo mais universal. Eu vou abrir um quadro branco aqui para a gente fazer um esqueminha. Olha só, uma das características terceira fase modernista. Primeira coisa, quando a gente vai estudar a segunda fase modernista, nós estudamos a poesia e estudamos a prosa de forma independente. Só que agora, na literatura da terceira fase modernista, nós vamos estudar bem aglomerado. Por quê? Na verdade, os autores principais, os três autores principais, eles não têm muita característica em comum. São bem distintos. Algo que vai ser mais comum são poucas características. Por exemplo,
A universalização, os temas agora vêm de forma mais universal. As questões humanas, as questões psíquicas. Sabe quem vai... O que eu fiz aqui? Aí. Sabe quem vai chegar agora com extremamente íntimo fluxo de consciência, a internalização? Clarice Lispector, que até hoje ela é atualizada, né? Vamos assim colocar. Então, olha só, a terceira fase modernista tem como característica central a universalização. O que é universalização? Quando nós estudamos o classicismo, lá no final da Idade Média, passagem para a Idade Moderna, Camões produzia, utilizando os temas, como uma temática universal. O que é a temática universal? O tema voltado não é específico para uma situação, para uma pessoa. Por exemplo, na primeira fase modernista, né, nós tivemos Macunaíma. Em Macunaíma, nós tivemos aquele aspecto específico da tribo indígena. Então, foi um estudo de mitos, de folclore, de características indígenas. Era algo específico. Aqui, os temas serão, de certa forma, mais amplos. Os temas vão ser tratados com uma certa amplitude, com uma certa generalização. Então, não é o meu sentimento, o meu amor, o meu querer, tá? É algo mais generalizado. Outra questão que vai ser retratada aqui entre os três autores principais são as relações humanas. As relações humanas, familiar, amigável, eu comigo mesma, as relações intrínsecas, as relações individuais, tá? A relação humana agora, ela vai vir de certa forma bem forte com Clarice Lispector, né? O monólogo interior, o monólogo individual. O que seria esse monólogo interior? Eu com o meu papel no mundo. O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função nesse mundo? E aqui, as paisagens, de certa forma, as paisagens sertanejas, né? O sertão também vai ser explorado. Isso aqui nós vamos ter de característica geral. Agora nós vamos para os autores. Esses autores vai trabalhar com a sua individualidade. Esses autores são peculiares. Então, eles podem produzir de acordo com o seu desejo individualista, tá? Por exemplo, vamos a eles. Primeiro, João Cabral de Melo Neto. Com Morte e Vida Severina. Eu vou até colocar aqui algumas características do João Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele é preferencialmente poético. Só que a sua poesia, ela vai além daquilo que a gente já conhece, dos sonetos de Vinícius de Moraes, ela vai além do coloquialismo de Carlos Drummond de Andrade, da temática simples. João Cabral de Melo Neto, primeiro, ele trabalha com a metalinguagem. Deixa eu ver se tem os galos aqui. Não, só Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto trabalha com a metalinguagem. O que é a metalinguagem? Ninguém sabe o que é metalinguagem? Alguém já ouviu falar na metalinguagem? Vocês estão estudando, né? Esse é João Cabral de Melo Neto. A metalinguagem é isso aqui. Olha só. Tecendo manhã. A metalinguagem é uma função da linguagem a qual
utiliza o signo para falar do próprio signo, ou seja, a palavra para falar da própria palavra, o dicionário que define o próprio dicionário. Eu uso o mesmo recurso para falar dele mesmo. Então, eu crio um poema dizendo como criar poemas. Eu crio um texto narrativo explicando como criar textos narrativos, tá? Metalinguagem é o signo falando do próprio signo. Então, aqui eu tenho um poema extremamente metalinguístico de João Cabral. Na primeira leitura, nós não vamos achar essa metalinguagem, tá? Só que essa metalinguagem aqui, ela vem acompanhada de uma metáfora muito forte. E é aí que nós temos que nos prender à interpretação de poemas, tá? A questão de interpretar poemas aqui, ela é muito além do que o simples que está escrito lá no papel. É importante que vocês tenham essa consciência da característica do autor para que você interprete os poemas quando for fazer alguma avaliação. Vamos lá, tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Gente, olha que riqueza. Como que esse poema fala de galo, fala da manhã e ele é metalinguístico? E aí, alguma sugestão? Queria que vocês participassem. Como que esse poema fala de galo e ele é metalinguístico? A metalinguagem acontece a partir do momento que a gente entende que galo é o poeta, que amanhã é o poema. Então, quando você lê um galo sozinho não tece uma manhã, você está, na verdade, interpretando um poeta sozinho não tece um poema, não cria um poema, não produz um poema. Assim como um galo precisa de outro galo para se produzir uma manhã, um poeta precisa de outro poeta para se produzir um poema. E aqui ele faz essa metalinguagem, ou seja, ele utiliza o poema para se falar do próprio poema. Um poeta sozinho não tece uma manhã. O poeta, ele precisa de outros poetas. Ele precisa de um que apanhe um trecho aqui, que lance para outro poeta ali, que ele capta uma coisa aqui para criar o seu poema. Assim, o poema vai virar uma teia tênue, uma teia concisa, uma teia forte, e aí tornando-se um poema, tá? Essa é a metalinguagem de João Cabral. Só que João Cabral também, ao invés de escrever só a metalinguagem, ele também produz baseado na arquitetura. Em algumas obras de João Cabral, vocês vão ver a questão da construção, do trabalho do arquiteto ou do próprio engenheiro, da questão de pensar, de metrificar, de construir mesmo tijolinho por tijolinho, de dar aquele suporte diferente, de dar aquela estrutura diferente a um lugar, a uma casa, a um prédio, a um edifício, enfim, a uma loja. Ele fala muito dessas questões bem diretamente a questão da arquitetura. E João Cabral de Melo Neto, né, vai dar o seu primordial. O que ele fez mais sucesso é a questão do sertão nordestino. Ou seja, as mazelas trazidas pela seca.
Maria Luz, se já Oi. tiver feito a chamada, eu acabei de chegar, tá, José Roberto? Tá, não fez não. Daqui a pouco eu vou fazer. Obrigado. Tava esperando você chegar. Então, as mazelas trazidas pela seca. Quando ele fala das mazelas trazidas pela seca, lembrando que é questão universal, tá? Principal obra essa que vocês precisam ter uma referência bem intensa, que é Morte e Vida Severina. O que é Morte e Vida Severina? Na verdade, Morte e Vida Severina, Alto de Natal pernambucano. Alguém sabe me dizer o que é um alto? Vocês já ouviram falar em alto, Alto da Compadecida, por exemplo? O que é um alto? Ninguém nunca ouviu falar em alto? Alto da Barca do Inferno, Alto da Compadecida. Nós vimos alto este ano, comecei do ano. E aí, gente, o que é um alto? Alto com U. Vamos? O que é um alto? Augusto, o que é um alto? Quando a obra inicia com esse nome, alto. Sabrina, sabe o que é um alto, lembra? Ninguém, gente. Enzo, o que é um alto? Alto da Compadecida. Alto da Barca do Inferno. Alto de Natal Pernambucano. O que é um alto? Tem ninguém assistindo aula? Ninguém me respondeu? Eu tô aqui, Maria Lúcia. Eu já ouvi falar, mas Lembro. eu não tenho ideia. Lembra, não? Eu Quando a acho que gente aquele fala... negócio lá da Idade Média, né? Não, tipo, igual você falou, alto da Idade da Barca lá do Inferno. Não é uma coisa mais dramática, não, esses altos? Exatamente. Alto. Todo texto que tem a palavrinha alto antes é um texto para ser dramatizado. Não é de dramático, de dramaticidade, tá? É de ser dramatizado, de ser encenado. Então, Alto da Barca do Inferno, Alto da Compadecida. Se você pegar o livro Alto da Compadecida, ele é em forma de teatro, né? Ele tem as rubricas, ele tem a nomenclatura dos personagens, as características de cena, figurino. É um texto para ser dramatizado. E Alto, além de ser dramatizado, ele tem as questões religiosas, tá? Ele sempre está relacionado a uma religião, ao cristianismo especificamente. Então, quando a gente fala Alto da Compadecida, acredito que vocês já tenham assistido ao filme ou lido o livro. O Alto da Compadecida. Quando Chicó morre, João Grilo, né? Quando João Grilo morre, ele não pede a compadecida para voltar à terra, para redimir dos seus pecados, redimir das suas atitudes. Então, aquilo ali tem aspecto religioso. Alto da Barca do Inferno, né, de Gil Vicente. Nós temos a barca do céu e a barca do inferno, a barca do anjo e a barca do capetinho lá. As pessoas morrem e aí elas são julgadas pelas suas atitudes que fizeram em terra. E aqui em Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. Gente, se tem relação com a religiosidade, o que é o Natal? O que é o Natal? O que a gente comemora no Natal? Nós estamos chegando próximo ao Natal. O que nós comemoramos no Natal? E aí?
que é o Natal? O nascimento. O nascimento de Jesus é símbolo de quê? Quando uma pessoa nasce, é símbolo de quê? Da vida. Olhe, observem o título, então. Morte e vida. Morte, porque a obra inteira se fala de morte. O que é a obra? Severino é o personagem principal, lembrando que Morte e Vida Severina é um poema que é para ser encenado, porque ele é um auto, tá? Então, ele é um poema e ele também é um auto, então ele é um poema para ser encenado. Morte e Vida Severina, o personagem central se chama Severino. Aí, ele vai falar, ele sai de onde ele está e vai buscar, vai até a capital, buscar, em Pernambuco, buscar a vida, buscar a água, buscar a sobrevivência, porque a seca está matando todo mundo. Isso é a morte. Então, durante o caminho, ele perpassa por várias situações de morte. Ele mesmo explica, aqui as pessoas morrem de 30 anos de velhice, porque ninguém consegue viver em meio àquela fome, àquela seca. Eu vou passar para vocês um trechinho, que é do próprio filme, o filme Morte e Vida Severina. Na verdade, ele é um poema encenado, né? Já que ele é um poema, ele é fiel à obra. E aí, eu quero que vocês observem a questão dos temas universais, só nesse comecinho desse vídeo. Que é o próprio filme. Ele vai se apresentar, o Severino vai se apresentar. Preste atenção na questão da universalização temática dessa terceira fase. Agora tem. Presta atenção que é um poema, então ele vai declamar um poema, só que é um poema encenado, né? Um poema que tem cenário, enfim. Começou sua caminhada. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do final de Zacarias.
Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo vento crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Conseguiram entender esse trechinho? Meu nome é Severino, não tenho outro de pia, seria a pia batismal. Eu não tenho outro de batismo, eu não tenho sobrenome. Mas, como que vou falar para vocês quem sou eu? Meu nome é Severino, de uma mãe chamada Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, porque onde eu moro, há tantos Severinos, filhos de tantas Marias, filhos de tantos finados Zacarias por causa de um coronel. Então, ele é o Severino, da Maria, do finado Zacarias, que mora lá na Serra da Costela. Isso é a universalização. Ele consegue mostrar que todos lá têm isso. E vive esse nome, mas não é apenas o nome. Todos morrem da mesma morte severina. O que é severino, gente? Quando a gente consegue separar, o que seria severino? Severino vem de severo, vem de duro, vem de árduo. Então aqui o João Cabral de Melo Neto, ele trabalha tão intensamente com as palavras que Severino identifica a morte severina. Observem que morte e vida severina, ou seja, a vida é dura, e ele se chama Severino, no masculino. Essa obra de João Cabral de Melo Neto, Alto de Natal Pernambucano, ele vai perpassar. Ele está fazendo a caminhada dele, ele vai passar por várias situações. A profissão ali do futuro é ser coveiro. Por que ser coveiro? Porque as pessoas morrem de fome, um pouco de fome, todos os dias. Ele ainda cita de velhice antes dos 30. Quem consegue chegar com tanta fome, com tanta vida severina aos 30 anos, já é um vitorioso. E no final da obra, de fato, nasce, ele chega à capital, então nasce um menino. E esse menino é o símbolo da vida. Mesmo que ele passou durante esse tempo todo em morte, no final ele chegou à vida. E as pessoas daquela região, quando nascem, né, quando têm uma vida, elas não vão levar presentes? Os reis magos não foram caminhando para levar os presentes a Jesus? E aqui vai fazer uma relação com as pessoas levando presentes a essa criança. Só que as pessoas não tinham dinheiro, não tinham condições. Então levavam o que tinham, levavam jornal, levava o caranguejo lá dos mangues, levava o leite materno, porque acabou de também ter um filho, então levava o leite, levavam o que tinham condições de levar, fazendo bem relação ao nascimento do menino Jesus, que também nasceu na pobreza. Tá? Então, essa é uma obra extremamente importante de João Cabral de Melo Neto. Só que dentro, nós temos João Cabral como um dos autores. Depois nós vamos ter Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é também um autor que vai produzir não só ele é mais focado na prosa do que na própria poesia, muitos contos interessantes.
Guimarães Rosa vai utilizar também essa universalização, né, com Grande Sertão Veredas, só que Guimarães Rosa, ele vai focar muito na linguagem. Então, a linguagem de Guimarães Rosa é repleta de neologismos, ele estuda as palavras. Eu quero que vocês percebam a questão ele vai tratar com o sertão também, mas aqui é como se fosse um estudo do sertão. Aqui ele vai ser mais específico, um estudo da linguagem, um estudo da cultura daquele povo, é aquele povo que vive daquele jeito, mas eles têm a sua certa cultura. Não é algo aberto, não é algo só vai buscar tentar resolver o problema da fome e pronto. Tá? Então, ele vai tratar, e é uma questão histórica. Ele vai tratar como um estudo do sertão nesses 3 pontos, tá? Quando a gente fala em João Cabral, em Guimarães Rosa, desculpa, vocês vão sempre lembrar dessa questão da linguagem, porque Guimarães Rosa, olha, eu ia falar João Cabral de novo. Guimarães Rosa, ele trata esse aspecto linguístico com muita intensidade, a linguagem de um povo. E aí ele cria palavras que a gente fala mesmo, palavras inventadas que nós inventamos, uma arrumação da casa. Né? A palavra arrumação, ela é inventada e ele coloca isso para mostrar como que é a cultura daquele povo. Ele vai trabalhar muito intensamente com a prosa nesse sentido linguístico, tá? E Guimarães Rosa não é extremamente no sertão, não é somente no sertão, né? Ele vai tratar muito também das questões urbanas, mas muito focado é porque a principal obra dele é Grande Sertão Veredas, que é do sertão. E ele escreveu Grande Sertão Veredas morando em Paris, que é o sertão dele. O sertão não quer dizer que é só a seca, a fome. O sertão dele, né, a essência dele, a raiz dele. Então, aqui nós temos de obra principal, Grande Sertão Veredas. Eu vou mostrar para vocês quem é Guimarães Rosa também. Tem um trechinho aqui de um vídeo que ele dá uma entrevista para uma televisão alemã, que é bem interessante. E ainda tem um trechinho do Grande Sertão Veredas. Bem-estar começa de dentro. Para nós chegarmos em Clarice Lispector e encerrar. Com os bilhões de probióticos de Activia. Active-se. Ainda não aproveitou a Black Friday CVC? Corre e garanta aquela viagem. O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão. Und wahrscheinlich Berlin stellt vor, Herrn Guimarães Rosa, Romancier, Novellist, Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome deriva, tem um parentesco alemão com essa. Não, eu quero um que ele fala mais do Grande Sertão Veredas nesse aqui. Isso. É um vídeo menorzinho e mais útil. Aber nun zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren?
O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Es heißt O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão. Und wahrscheinlich spielt der Roman in der Provinz, in der Sie ja ansässig sind, nämlich in Minas Gerais. Na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. Im Interior do Brasil. Und ist das nun ein Roman, der diesen Staat schildert, oder ist das nur eigentlich ein symbolischer Titel? É combinado. Tem fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de Fausto sertanejo. Agora é trechinho de Grande Sertão Veredas. Acordei só, aquele malináceo me chamando para jantar. Cheguei na sala e dei com outros 3 homens. Disseram de si que tropeiros eram. Estavam assim vestidos e parecidos. Enquanto que me ouviam, mais um homem, tropeiro também, vinha entrando na soleira da porta. Aguentei aquele nos meus olhos e recebi um estremecer em susto desfechado. Mas era um susto de coração alto. Parecia a maior alegria. Sou flagrante conheci um moço tão variado e vistoso. Era, pois sabe o senhor quem? Mas quem mesmo? Era o menino, senhor, sim. Aquele do Porto do de Janeiro, daquilo que lhe contei. O que atravessou o rio comigo, numa bamba canoa, toda a vida. Ele se chegou, eu do banco me levantei. Os olhos verdes, semelhantes grande, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses, a gente está à tela e não entende. Quem dirá o senhor, eu contando só assim. Mas eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com um passo, num rejeito de acanhamento, mas me reconheceu, visual, os olhos nossos, donos de nós dois. Acho que deve ter sido o estabelecimento forte, porque as outras pessoas o novo notaram. E no espaço de tudo percebi. E o menino me deu a mão, e o que mão a mão diz é o curto. Às vezes pode ser o mais adivinhado o conteúdo, isso também. E o menino como sorriu. Diga ao Senhor, até hoje para mim está sorrindo. Digo, ele se chamava o Reinaldo. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Oi. Deu para conhecer um pouquinho? Então, nós vamos falar agora da última Clarice Lispector, que é a última autora também nesse período. Vocês gostam de ler Clarice Lispector? Todos já conhecem? Ou não? Algumas meninas gostam mais de Clarice Lispector do que leitura. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Dia 24, Ana Clara. Ana Clara respondeu?
Ana Caroline. Presente. Augusto. Tá no chat? Camille. Emily. Presente. Enzo. Presente. Giane. Presente. Heitor. João Gabriel. José Roberto. Júlia. Juliana. Caroline. Casey. Maria Cecília. Ok. Maria Lúcia, você me ouviu? Não, você tá aí? Vou tirar sua falta. Tô. Não vi, não. Olávio. Pedro. Peraí que alguém falou no chat. Ok, Pedro. Raul. Sabrina. Presente. Thales. Presente. Tainá. E Vitória. Presente. Ok, obrigada. Vamos voltar, então, rapidinho, dá tempo da gente falar da Clarice. Clarice Lispector, então, conhecida por nós, né, atualmente, uma autora ainda bem falada, bem atual. Espera aí. E Clarice Lispector tem uma característica, por que ela se torna tão atual ainda? Clarice Lispector, extremamente intimista. Então, Clarice, parece que ela é educada para mexer na nossa ferida, né? Clarice Lispector vai nessa questão do íntimo, nessa questão do fluxo de consciência. De certa forma, assim, uma depressão, né? Porque ela vai se autoestudar, se autoanalisar. O ser humano na sua vertente mais reflexiva possível. O ser humano no seu mais íntimo possível. Até então, nós não temos uma análise extremamente psicológica, né, das pessoas. Nós temos uma psicologia leve com Machado de Assis. Só que Clarice Lispector, ela vai muito na questão do monólogo interior. O personagem conversando consigo, né, se autoestudando, no fluxo de consciência. Consciência, no fluxo de consciência, o eu interior, a consciência do narrador, a consciência do personagem. Clarice Lispector, ela vai nessa questão do íntimo, o intimismo aqui vai ser muito forte, muito presente. Por isso é que Clarice Lispector ainda é atual, porque essa questão do íntimo, essa questão do interior, essa questão do estudo, né, do seu mundo, qual é o meu papel no mundo? O que eu vim fazer aqui? Por que isso está acontecendo? É uma análise muito psicológica das ações, uma análise muito psicológica das intenções. E a Clarice Lispector é primordial, né, nesse tipo de característica. Ela tem algumas obras conhecidas, tem uma coletânea de contos, inclusive caiu na UFO do ano passado, chamada Laços de Família. É uma coletânea de contos que se passa, né, cuja história se passa muito dentro do seio familiar. É uma coletânea de contos. Ela tem uma obra bem famosa, que é a obra de Macabea, né, A Hora da Estrela. E ainda vários outros contos, né, A Galinha, a Primeiro Beijo, alguns pertencem a Laços de Família também.
E a Clarice Lispector, nós temos que lembrar dessa questão. Muitas vezes a leitura da obra de Clarice Lispector se torna invasiva demais, porque às vezes é tão reflexivo, com personagens aleatórios. Depois, se vocês não conhecem, leiam um conto A Galinha. É um conto extremamente reflexivo da vida de uma galinha, de uma família que queria matar uma galinha no domingo para comer. Ela pega personagens aleatórios, ela pega centro, né? Uma galinha era o centro, e ela vai trabalhando o íntimo, o fluxo de consciência, o pensamento, o raciocínio, a inteligência da galinha ali naquele momento. Então, essa essência de muito interior, muito íntimo, é uma característica muito presente de Clarice Lispector. E eu não coloquei aqui, mas Clarice Lispector se destaca na prosa, né? Clarice Lispector dentro da prosa. Tá? Lembrando que poesia, né, os textos em estrofes e versos, e a prosa, os textos divididos em parágrafos. Então, nós temos esses 3 autores da terceira fase modernista. João Cabral, com a questão do sertão, com a questão da arquitetura e da engenharia, Guimarães Rosa, com a sua linguagem completamente inovadora, e Clarice Lispector com um monólogo interior, com fluxo de consciência, com a poesia, com a obra poética intimista. Então, são 3 vertentes. Eu tenho aqui um videozinho para vocês conhecerem Clarice Lispector. Vocês já viram Clarice Lispector falando? Não vai dar tempo de eu passar agora, porque o nosso horário já está encerrando. Mas na próxima aula... Ah, tá joia, João. Na próxima aula eu vou começar só com um trechinho desse vídeo. Ele, na verdade, ele é extenso, só para vocês conhecerem Clarice Lispector. Ela é daquele jeito. Quando você se depara com a Clarice, você vai ver aquela tristeza, aquela melancolia, aquele sentimento, aquele peito apertado, assim, do sofrimento dela. Mas aí na próxima aula eu começo e já eu dou o pontapé no tropicalismo, no concretismo e na poesia marginal, que aí a gente, em 2, 3 aulas, eu consigo encerrar esse conteúdo. Ok, gente? Boa semana para vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, gente.